E aqui está, o vídeo esperado por todos vocês a semana inteira finalmente chegou. A gente vai estar testando os joguinhos de PCs através dos emuladores do Mobox e o Emulator dentro do Galaxy S23. E bom, para quem não sabe ainda, esse daqui é o meu S23 básico, ok? Essa daqui é a versão de 256GB com 8GB de armazenamento interno. E a gente vai testar aí alguns joguinhos de PCs como GTA V, The Witcher 3 e eu também baixei a Steam com alguns outros jogos só pra gente poder ver qual que é a performance bruta desse Snapdragon 8 Gen 2. O único problema, rapaziada, é que eu tenho que fazer algumas ressalvas. Se você quiser executar jogos de PCs dentro aí do seu Galaxy S23, já fique sabendo que se você atualizar para a versão 6.1 da One UI vai ser muito ruim e muito difícil a sua experiência, porque na versão 6.1 da One UI, rapaziada, a Samsung lotou de bloatwares de inteligência artificial. Eu sei que para algumas pessoas elas podem parecer funções legais e tudo mais, porém para o seu sistema no geral assim não é muito bom, eles ficam toda hora rodando ali em segundo plano, e com isso os 8 GB de RAM que já eram poucos passam a ser menos ainda porque tem diversos outros serviços além da própria One UI que é muito pesado. E por isso, aqui no meu S23, eu tive que desbloquear o bootloader e fazer o downgrade para a versão da One UI 6.0 se eu quisesse rodar esses jogos. E já que eu aproveitei para desbloquear o bootloader dele, eu também meti aqui o root dentro do meu celular, então a gente está rodando aqui com o Magisk, porém eu não tenho nenhum módulo de performance. O único módulo que eu vou ter aqui são alguns mods de CSC, que são coisas aí da própria interface da Samsung, e aqui o mod de debloater, junto também aqui com as configurações do Safety Net Fix, ok? Para ele passar no Safety Net e eu poder fazer pagamentos por aproximação, por exemplo. Então não, aqui a gente não tem nenhuma configuração térmica ou então desabilitar thermal nem nada, rapaziada, só mesmo a performance bruta do nosso celular. E aqui a minha interface da ROM original do sistema dele completamente debloaterizada, então não tem nenhum bloatware para consumir memória em segundo plano. No caso tem o bloatware da Samsung, mas são coisas que eu não posso remover porque senão o celular fica em bootloop. Outro detalhe que vocês podem ver é que eu não estou gravando utilizando o modo DeX igual muita gente queria que eu gravasse. Isso porque, rapaziada, eu não sei o que está acontecendo, se é um bug só no meu ou se, enfim, não sei o que está acontecendo direito, mas toda vez que eu conecto o mouse e o teclado, o mouse até funciona lá no modo DeX e no Mobox aberto e tudo mais, porém toda vez que eu venho aqui com o meu tecladinho, né, rapaziada, que eu tenho aqui um combo de mouse e teclado via wireless, toda vez que eu digito a tecla WASD pra gente poder movimentar o nosso personagem, simplesmente o jogo trava, acontece uma coisa bugada, aí quando eu paro de apertar as teclas, o jogo volta a funcionar. Então, infelizmente, é um bug que eu não tenho como resolver aqui, tem que esperar a atualização ou do Mobox ou do Emulator para isso ser resolvido. Então, por enquanto, nada de eu jogar com o modo DeX aqui dentro dos emuladores de PC. Então a gente vai jogar tudo diretamente na mão. Dito isso, rapaziada, eu também tenho mais um adendo para fazer. O Emulator simplesmente não funciona corretamente aqui dentro desse celular. Eu testei o GTA V e o nosso querido The Witcher 3, que são os dois jogos aí que muita gente quer saber como que joga. E aqui no Emulator, utilizando a DXVK 2.3, a 1.10 e todas as outras DXVKs, rapaziada, o nosso The Witcher até abre, porém é uma performance muito ruim e que realmente não compensa, ele fica ali por volta de 10 FPS e até o emulador do Yuzu tá rodando um pouco melhor, mesmo com as texturas completamente bugadas. Já o GTA, eu não sei o que aconteceu, porque ele aqui, rapaziada, simplesmente buga completamente. A gente pode até tentar aqui abrir o GTA, ele vai chegar aqui na nossa telinha de carregamento, né, rapaziada, ele vai conseguir carregar essa tela, porém depois disso ele vai simplesmente crashar, no caso ele vai crashar a Wine completamente. Isso mostra, claro, uma falta clara de memória RAM dentro do nosso sistema, ou seja, o que a gente precisaria fazer? Sair da One UI da Samsung. Por enquanto, a gente não tem nenhuma forma de conseguir fazer isso, rapaziada, porque não tem nenhuma custom ROM para o Galaxy S23 pra gente sair aí utilizando o Android puro, por exemplo. Mas o que dá pra gente fazer no futuro, já que eu já tenho aqui ele completamente desbloqueado, é a gente pegar ele e instalar uma GSI de Android puro. Eu testei uma que estava relativamente estável e que, bom, roda muito melhor do que a própria One UI para esse tipo de coisa, porque tem muito menos serviços. E acredito eu que, bom, o Emulator não vai bugar igual tá acontecendo, porque ele fica aqui com esse FPS aqui travado, fica nessa telinha de loading e nunca mais sai disso. Inclusive a gente pode ver que até o Emulator tá rodando aqui em segundo plano, porém a Wine está completamente paralisada.
Já dito isso, a nossa única alternativa então é utilizar o nosso Mobox. E bom galera, tem muita notícia aí falando que o Mobox Edge já foi lançado, no caso agora o Mobox Horizon ou Horizon Emulator, e não acreditem em nada disso. O Olegos ainda não liberou a sua versão do Mobox Edge, que agora já tá com outro nome, ainda não foi revelado pra gente qual vai ser esse nome oficial. Então por enquanto a gente só tem mesmo o Mobox normal, ok? Que é utilizando Termux e toda aquela parafernália. Então se você vê por aí alguma coisa do Mobox Edge ou Horizon Emulator, foge disso, porque além dele apagar todo o seu sistema dentro do seu celular, ele também tá lotado de malware. Então, se você não acabar perdendo as pastas da memória interna do seu celular, vai lotar de malware, vai encher o seu celular de vírus, e eu não recomendo vocês instalarem, seja qual for a sua vontade de jogar GTA V. Mas enfim, já voltando aqui para o nosso assunto do Mobox, eu estou utilizando aqui todas as configurações de Dynarec utilizadas aqui no modo 45, que foi o melhor performance que a gente conseguiu. E aqui no nosso System Settings, é claro, eu coloquei todos os cores aqui para trabalhar, então a gente está aqui com tanto o Primary Cores quanto o Secondary Cores. E aqui a nossa resolução principal é de 1064 por 600, que foi a resolução que eu achei um melhor equilíbrio para não gastar tanto da memória de VRAM, e ao mesmo tempo a gente não dá tanto trabalho pelo processador para rodar uma resolução mínima, ok? E é claro que eu também vou estar executando com o cooler, rapaziada, porque senão o nosso S7 vai pegar fogo. Como eu falei pra vocês, eu testei aqui o nosso querido GTA V e também o nosso The Witcher 3. Porém, eu tenho uma outra surpresinha que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, e a gente vai deixar esses dois jogos por último. Basicamente, eu rodei aquele scriptzinho pra gente poder instalar a Steam, e bom, é o que a gente tem aqui, né, rapaziada? Pra quem ainda não viu esse vídeo da Steam rodando dentro do Mobox, tem como a gente fazer utilizando esse scriptzinho. E além desse script, é claro, eu também fiz aqui algumas configuraçõezinhas dentro do Mobox, como por exemplo, instalar a DXVK Dev para todos esses testes de jogos, e aqui também a Turnip versão 6.5 pra gente poder ter a melhor capacidade aqui do nosso processador. Já com a Steam aberta, a gente pode ver aqui no canto um pouquinho dos jogos que eu tentei baixar, rapaziada. Eu baixei outros como o Grid 2 e o Outlast, porém, devido a alguma configuração de Dynarec ou alguma configuração da Wine, eles não foram capazes de serem abertos aqui. Então, o que eu fiz foi basicamente baixar outros, ok? Então aqui a gente vai ter o nosso CS Source, e é o primeiro que a gente vai começar, só pra gente ver como que é a performance de um jogo online dentro de um celular como o Galaxy S23. E bom, rodando com todos os gráficos no mínimo, rapaziada, esse daqui é o FPS médio que a gente tá conseguindo pegar, por volta ali dos nossos 80, cento e poucos FPS, e bom, é claro que eu vou morrer toda hora, né, porque aqui eu não tenho um profile de controle setado para isso exatamente, mas que como vocês podem ver, tá pegando aí por volta dos nossos 80 FPS, jogando um jogo como o CS Source dentro do celular. Tem esses pontinhos aí que tá dando uns probleminhas, né, rapaz? Ó, conseguimos matar um, ó. Conseguimos matar uma pessoa. Ainda tem uns pontinhos aí que tá lagando. Isso, rapaziada, é a questão do nosso processador. O processador tá muito sendo utilizado aqui. Todos os cores do nosso S23 estão sendo super utilizados. E por conta de toda essa limitação dentro do processador, a gente não consegue ter uma fluidez 100%. E isso é em literalmente todos os jogos que a gente for testar aqui. O processador vai estar todo o momento ali em 100% da sua capacidade, e a gente vai ter esses picos de performance aí acontecendo. O que a gente pode fazer? Simplesmente limitar o FPS, então é o que vocês vão ver aí em alguns jogos aí no futuro, que a gente limitou o FPS só para o processador não ficar toda hora em 100%, e aí fica dando esses pequenos stutters aí, tentando carregar alguns outros quadros, ok, rapaziada? Mas aqui no nosso CS Source, como é um joguinho leve, eu decidi por deixar o FPS livre, e a gente pode ver ali que ele fica flutuando entre 60, 50, em algumas partes fica pegando ali por volta dos seus 100 FPS, então ele flutua bastante o FPS mesmo, por conta aqui da nossa memória RAM também, né, não está muito livre aqui pra gente jogar, e também por conta desses gipsies de performance que a gente tá tendo aqui, por conta do nosso processador. E bom, pro pessoal que gosta aí da série Souls, eu tenho aqui o Dark Souls, não comprei o Dark Souls 3, e sim só o Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, e que como a gente pode ver, parado a gente consegue pegar 45, 43, 49, 50 FPS em diversas áreas utilizando a qualidade mais baixa. O problema é que quando o Dark Souls tá abrindo, rapaziada, ele conecta no online do Dark Souls e o online dá uma quebradinha. Então, bom, quando a gente começa a andar por conta do online, a gente vai começar a pegar 8, 9, 10 FPS. E isso daqui é um dos grandes problemas do modo online, rapaziada, que o nosso jogo fica completamente quebrado. Aí, o que você pode fazer?
Se você baixou aí o modo Piratex, muito provavelmente você já está conseguindo rodar com FPS muito melhor. Mas se você, assim como eu, tentar baixar da sua versão da Steam, você vai ter que esperar até que o servidor perceba que você não está conseguindo ter uma boa experiência, e aí ele vai te automaticamente desconectar do modo online. Mas se você conseguir ser desconectado por cadência inadequada para jogar igual eu fui aqui, agora sim o nosso FPS vai fluir, e como vocês podem ver, né, parada aqui a gente já estava pegando os nossos 50 FPS, e agora mesmo andando ao redor do nosso mapa, o nosso jogo muda da água pro vinho. A gente consegue jogar esse jogo Dark Souls 2 Scholar of the First Sin em 40 a 38 FPS aqui no Galaxy S23 diretamente pela Steam. No caso aqui do Euro Truck, rapaziada, bem na hora que eu fui fazer vídeo dele, ele atualizou para sua versão 1.50, que bom, modificou todos os arquivos do jogo, e nessa modificação de arquivos ele trocou também a sua DirectX, e agora a DirectX do Euro Truck é na DirectX 12.1. O que significa também que o jogo passou a comer muito mais memória RAM, e toda vez que eu tentava iniciar ele nessa nova atualização, ele acabava com a minha memória RAM, o Termux ia embora e a gente não conseguia jogar. Então o que eu fiz? Eu entrei ali nas configurações de beta da Steam, né, vindo aqui dentro das propriedades do jogo, vim aqui na aba dos betas, e aqui a gente colocou aqui o modo temporário da versão 1.35, que foi a última suportada aqui com o DirectX 9. E aqui nas opções de inicialização do nosso Euro Truck, a gente desce aqui ele até o DirectX 9 no modo 32 bits, só pra gente conseguir utilizar o menor uso de VRAM possível e o menor uso de RAM possível, porque 32 bits limita a quantidade de memória RAM que você utiliza dentro daquele aplicativo. E agora sim, galera, a gente consegue jogar o nosso querido Euro Truck através do nosso S23 e utilizando a Steam de segundo plano. Claro, se você baixar também a versão Piratex, você vai ter muito mais memória RAM, porque você não vai ter a Steam rodando em segundo plano. E aqui a gente está conseguindo pegar cerca de 70 FPS na configuração baixa com a renderização em 100%. 80, 70 FPS aqui, rapaziada, já é muito bom para você conseguir jogar um jogo do estilo do Euro Truck. A gente não tem tantas perdas de performance igual a gente tinha lá no nosso CS. Então a gente pode ver aqui que o desempenho dele tá infinitamente muito melhor do que a gente tinha anteriormente. E assim, eu não sou um dos melhores caminhoneiros, né? Vocês podem ver aqui que definitivamente eu não sirvo para isso, mas dá para você jogar. E isso que importa. Você conseguindo jogar aqui dentro do seu celular um jogo do calibre do Euro Truck, né? Seja aqui na sua Steam ou seja no modo Piratex, ainda assim é uma excelente experiência para você que, bom, não tem um PC e quer tentar jogar o Euro Truck e não quer aquelas cópias baratas que a gente vê aí dentro da Play Store. E bom, aqui a gente tá jogando o Euro Truck oficial diretamente da Steam. Um jogo que me surpreendeu positivamente da performance no S23 foi o Tomb Raider de 2013, galera. Não é o Shadow of the Tomb Raider, não é o Rise of the Tomb Raider, mas sim o Tomb Raider originalzão de 2013. Não original, né, o remake, mas enfim, tem muito Tomb Raider por aí, e a gente já pode ver que aqui ele tá pegando 40 FPS, 40, 35 por aí, dentro do nosso S23 com a resolução baixa. E bom, ainda tem alguns bugs, como esse daqui da ponte, que a gente pode estar vendo que tá meio bugado, e tem algumas texturas extremamente bugadas, igual a gente pode estar vendo aqui. Juro pra vocês que da primeira vez que eu testei isso daqui dentro desse celular, não tinha nada disso. Só foi acontecer mesmo agora, só porque eu tô gravando esse vídeo. Mas enfim, não lembro mais o botão de pular. Mas enfim, a gente pode ver que a performance disso daqui tá realmente muito boa pra gente conseguir executar dentro de um celular como esse, rapaziada. Agora sim a gente vai conseguir pular pro outro lado da ponte. E bom, aqui na parte da frente é onde já começa a ter um pouquinho mais de problema, porque agora ele vai começar a renderizar os inimigos. E bom, nessa hora de renderizar os inimigos é onde que a CPU entra em ação, e como a nossa CPU já tá ali bem no máximo do seu desempenho, né, rapaziada, fica um pouquinho mais complicado dela conseguir executar. Então a gente vai ter alguns probleminhas para conseguir rodar algumas coisas. O nosso desempenho já não vai ser tão mais legal, porque ele vai cair ali para uns 20 FPS, dependendo da região que você estiver, e que, como a gente pode ver, né, rapaziada, o desempenho vai começando a decair um pouquinho. Mas ainda assim é um desempenho legal para você conseguir jogar um jogo do calibre do Rise of the Tomb Raider, se você conseguir acertar os controles aqui, diferente do que eu fiz aqui. Mas enfim, dá para você jogar o Tomb Raider 2013 dentro do seu celular. E para finalizar a lista de jogos testados na nossa Steam, temos aqui o nosso The Witcher 2 também, que, cara,
em alguns PCs, como por exemplo os meus PCs antigos, esse jogo simplesmente não rodava. Ele ficava com a GPU em 99% e pegando tipo 15 FPS. Aí eu não sei se é questão de otimização desse jogo, que bom, sempre foi porca, mas eu tinha PCs que não pegavam FPS legalzinho pra jogar esse jogo definitivamente. Então assim, eu tenho propriedade pra falar o quanto eu não gostei desse jogo rodando no meu próprio PC. E eu posso falar pra vocês que realmente me surpreendeu ver a capacidade desse jogo estar rodando em um celular aqui, rapaziada, porque esse jogo é realmente muito, mas muito mal otimizado. E aqui a gente pode ver que o desempenho dele tá realmente muito gostosinho pra gente jogar. É claro, dentro de um estabelecimento, né? Porque se a gente sair aqui pra fora, por exemplo, deixa eu tentar sair, né? Que acho que agora bugou. Bom, agora sim, conseguimos sair. Mesmo aqui do lado de fora, sem muitos NPCs, a gente consegue pegar uma taxa de FPS por volta ali dos nossos 30, 29 FPS. Porém, quando a gente vai se aproximando mais aqui de uma região da cidade, né, que é onde tem os comerciantes e tudo mais, e sim, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, o desempenho já vai começando a dar aquela caidinha, e quando a gente vê vários NPCs juntos em um mesmo lugar, até os NPCs estão meio que bugados ali, rapaziada. E não, isso daqui não é só por conta do próprio jogo, mas é também por conta da nossa CPU, que, bom, ela tá em 100% do tempo fazendo todos esses quadros aqui, e também está bugando. Então, bom, vai ser bem difícil da gente conseguir manter uma performance tão consistente dos 30 FPS como a gente pôde ver. Vai dar umas quedinhas em várias áreas do nosso jogo, mas ainda assim é um bom desempenho a se considerar jogando aqui o The Witcher 2 Assassins of Kings, porque é um jogo realmente muito mal otimizado e é tão bom ver que ele tá rodando mesmo na qualidade baixa dentro de um celular como o Galaxy S23. Mas agora, para testar os jogos que a maioria de vocês quer ver, né, rapaziada, a gente vai ter aqui o nosso The Witcher e o nosso GTA V. Vamos começar aqui com The Witcher, né, só pra gente manter aqui onde a gente já tava, né, a gente testou o The Witcher 2 e agora a gente vai ver um pouquinho da performance do The Witcher 3. E assim, o The Witcher 3 é infinitamente muito mais otimizado, porém aqui dentro da Wine, dentro do Mobox, a gente tem que esperar uma eternidade pra gente conseguir abrir ele. E antes que vocês me perguntem, não dá pra baixar o The Witcher por lá. No caso, até dá pra gente baixar o The Witcher pela Steam, porém, por conta da Steam pegar um pouquinho da memória RAM que a gente já tinha pouco aqui no S23, a gente não teria uma excelente jogatina. Então eu decidi por baixar ele daquele modo que a gente conhece. E agora que a gente já abriu o nosso The Witcher 3, rapaziada, é claro, rodando com tudo no mínimo possível pra gente não extrapolar aí as memórias de vídeo, né? Porque o nosso The Witcher 3 é bem pesadinho no quesito de memória de vídeo. E bom, até daria pra gente reduzir a nossa resolução, né, galera? Reduzir a resolução ajudaria a nossa GPU a consumir menos VRAM e, consequentemente, ajudaria a nossa RAM a rodar os jogos melhor. O grande problema de tudo isso é que a nossa CPU já tá meio estrangulada por conta disso. Então a CPU já tá rodando em 100%, tanto pelos processos da One UI em segundo plano, tem que manter aí o launcher, tem que manter o sistema do Android rodando em segundo plano no geral. Então por conta desse estrangulamento, não daria pra gente reduzir tanto a nossa GPU, porque daí a gente daria mais trabalho ainda pra CPU pra poder cuspir quadros, ok? Então o que eu fiz? Travei aqui o nosso FPS em só 30, porque ele até consegue pegar 40 FPS, só que forçar a nossa CPU a pegar mais FPS ainda, só iria deixar o nosso jogo muito mais travado e muito mais lagado. Então eu resolvi salvar um pouquinho da nossa CPU, simplesmente travando o nosso FPS em 30. Isso também ajuda um pouco a salvar a nossa GPU, e com isso a gente consegue uma performance até melhor do que a gente tinha no próprio The Witcher 2. E como eu falei pra vocês, como aqui a gente não está executando, por exemplo, a nossa Steam, a gente tem um pouquinho mais de memória RAM. É claro que parado o FPS ainda vai ser maravilhoso, mas andando mais um pouquinho a gente vai ter alguns probleminhas de FPS, já vai começar a dar umas quedinhas, já vai começar a dar umas travadinhas maiores aí, rapaziada, mas isso também é por questão do próprio jogo. O próprio jogo tem essa peculiaridade aí do jogo não conseguir ser liso 100%, ok, rapaziada? Então aqui no nosso The Witcher, por mais que a gente consiga rodar ali a 30 FPS, ele vai sempre ter essas pequenas travadinhas, esses pequenos stutters, porque já é da própria natureza do jogo. Isso daí acontece até dentro do próprio PC. Mas a gente pode ver o quanto que a estabilidade de um 8 Gen 2 é muito melhor do que a do próprio 7 Plus Gen 2 com muito mais RAM. Eu testei esse jogo no Poco F5 e, tipo, mesmo na qualidade mais baixa possível, em 720p, igual a gente tá aqui, ele pegava um FPS de 29 a 25 a 22 FPS. E aqui no 8 Gen 2 a gente consegue manter
manter aqui a 30 FPS a praticamente todo o momento do nosso teste, só com essas pequenas travadinhas aí que vocês podem ver que acontecem justamente por conta do próprio jogo, ok? No geral, é uma experiência muito gostosinha pra gente poder jogar, e acredito eu que muitos de vocês iriam gostar de jogar o The Witcher dessa forma dentro do seu celular. É claro que a gente não tá testando isso daqui dentro de uma cidade ia ficar, sei lá, 1000 vezes pior por conta da nossa CPU, ter que renderizar todos aqueles quadros, mas pra você jogar no mundo aberto, só matar uns bichão, dá pra você fazer isso. E pra gente finalizar esse vídeo tão pedido por todos vocês, a gente tá executando também o nosso querido GTAzinho 5, rapaziada, e eu fiz a exata mesma coisa que eu fiz lá no The Witcher. Eu limitei o FPS dele em 30 FPS pra gente não sobrecarregar a nossa CPU, porque também ele ia ficar uma bagunça de stutters. O GTA V, ele pesa muito pra sua CPU, justamente por ele ser também um jogo aberto, assim como o The Witcher, e por conta disso, dele não ser um jogo linear e a gente poder fazer várias escolhas, rapaziada, muitas áreas desse jogo simplesmente são horrorosas. A gente consegue pegar uma performance de 40 a 50 FPS em áreas menos povoadas, porém, dentro da cidade, que eu acho que é a maior parte do tempo que você vai passar dentro das cidades do GTA, ele vai pegar de 30 a 20 FPS, ou seja, vai ficar muito abaixo. E ter esse FPS flutuante, rapaziada, não é nada legal pra sua experiência. E outra coisa também que eu reduzi aqui dentro do GTA, né, rapaziada, foi a questão das sombras. Vocês podem ver aqui que o nosso querido Franklin não tem sombras aqui. Eu desliguei as sombras porque é uma coisa que pesa bastante aqui para ser renderizado, então a gente pode ver que tá com esse aspecto um pouquinho mais diferente por conta da redução das sombras, que a gente simplesmente não tem. Outra coisa também foi rodar ele no DirectX 10.1, porque se a gente rodar no DirectX 11, puxa muito da nossa CPU, e que como a gente pode ver, mesmo aqui andando com o carro, ele tá dando umas travadinhas pequenininhas de performance, porém, sempre que a gente chega um pouquinho mais perto ali do centro da nossa cidade, onde tem muito mais carros e outras coisas acontecendo, a nossa performance vai se degradando, mas ainda assim, é uma performance superior à que a gente tinha no próprio Snapdragon 7 Plus Gen 2, que a gente tem no Poco F5, rapaziada. Andando de carro aí dentro do Poco F5, a gente pegava por volta dos nossos 16, 17, 20 FPS e ficava caindo até às vezes para 13, 10 FPS, 8 FPS. Aqui, andando de carro dentro do nosso Snapdragon 8 Gen 2, a gente consegue ver que ele consegue ficar ali se mantendo entre 30 a 20 FPS na maioria dos casos. É claro que ele sempre vai estar dando esses pequenos cortes na performance, e como eu falei para vocês, isso é uma coisa bem comum de acontecer aqui com o S23, porque ele tem que renderizar um sistema Android completo, né? Tem que renderizar um One UI que é extremamente pesada e ainda com 8 GB de RAM, e isso daí limita demais ele a conseguir rodar tudo que ele precisa. Então, por conta de tudo isso que tá rodando em segundo plano, rapaziada, vocês podem ver aqui, né? A gente consegue acessar a nossa One UI, não fica nada fechado aqui em segundo plano, e a gente ainda consegue voltar pro nosso sistema do GTA V. Então, é um trabalho, assim, que eu não sei como é que tá sendo executado, mas a One UI consegue se manter em segundo plano, e isso puxa muito da nossa memória dedicada pro vídeo. Então, por isso que a gente precisa de todas essas limitações de FPS, de reduzir aqui os nossos gráficos até tirar sombras. E, novamente, a mesma situação lá do The Witcher, da gente não rodar com uma resolução tão alta pra nossa VRAM não estourar, porque pra quem não sabe, a VRAM e a RAM do nosso celular são compartilhadas pela memória RAM, e ao mesmo tempo a gente também não pode reduzir tanto assim a nossa renderização aqui de gráficos, porque se a gente reduzir tanto, a nossa GPU fica sem uso, e aí a nossa CPU passa a ser utilizada em 100%, e bom, utilizar a CPU em 100% dentro de um celular que precisa executar diversos outros serviços não é sempre uma boa ideia. Então aqui está para todo mundo que queria saber a performance do GTA V dentro de um celular como o S23, esse daqui é o que eu tenho para vocês. Essa daqui é uma das partes mais pesadas, que a gente pode ver que ele ainda se mantém ali por volta dos 25 FPS, e é claro, rapaziada, sempre que a gente sai do carro, fica um FPS ainda muito melhor, e com um desempenho completamente absurdo, e que a gente pode ver que é realmente sensacional da gente conseguir jogar. No geral, esses daqui foram os testes de emuladores de PCs dentro do Galaxy S23, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.